Glória a Deus. Atos, capítulo de número 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Atos, capítulo de número 16, a partir do seu versículo de número 21. E lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por este momento que Ele nos concede de poder estar aqui para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor todos juntos. Fico feliz, na verdade, de retornar a esta casa de oração. Eu lembro-me de uma certa feita, pastor, que eu vim aqui acompanhar o pastor Neemias, bem no começo, em um culto de varões de manhã, assim, também. E quando eu cheguei aqui no local, eu falei, eu já vim aqui, só eu não me recordava, mas eu já vim aqui. Então, por isso eu fico feliz em retornar a esta casa de oração. Tá bom? Pastor, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. Pastora, Deus abençoe, tá bom? Irmão Leandro, Deus abençoe, meu amigo, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Mas, antes de eu começar a falar algo da parte do Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu queria fazer 2 pedidos a vocês. O primeiro é que tenha paciência comigo. O pregador, ele é devagar, mas ele é constante. Nós vamos chegar em uma linha de pensamento, em um objetivo. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? O segundo é, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, aquele que pode. Nós vamos ler o texto, não só esse, mas alguns outros textos. Amém? Pretendo ser muito rápido, muito breve, e nós vamos dar prosseguimento agora. O texto que nós lemos é Paulo na igreja, ou em um lugar, desculpe a minha expressão igreja, mas Paulo ele está em uma colônia, na verdade, onde não tem igreja. Se você ler a sua Bíblia, no versículo de número 12, Paulo se encontra na região de Filipos, e lá não tem sinagoga ainda, não tem igreja ainda. Mas Paulo então sai para um lugar de oração, para orar. E quando Paulo sai para orar, essa igreja, que na verdade é uma igreja composta por mulheres, e Paulo encontra então algumas mulheres ali, e a Bíblia vai destacar uma mulher chamada Lídia. Então Paulo vai orar, pregar, Paulo vai se relacionar com elas, e ela então faz o convite a Paulo. E Paulo então vai à casa, Paulo então ele começa ali o ministério dele naquela região. Só que em um determinado momento, em seus períodos de oração, Paulo ele está sendo perturbada por uma jovem que tem um espírito de adivinhação. E quando Paulo ele se incomoda tanto com isso, que ele vai expulsar esse espírito de adivinhação. Então, pelo fato de Paulo expulsar esse espírito de adivinhação, causou um problema para ele. Por quê? Porque agora você vai ser ligado no trono de Deus. Agora você vai ligar aí o céu na terra. Isso que é interessante, que no texto, Paulo e Silas, eles estão orando ao Senhor e cantando louvores. Mas para mim explicar aquele algo, aquela movimentação, eu quero recorrer com você, tenha um pouquinho de paciência. De vez em quando a gente pega assim, mas tenha paciência comigo. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo de número 16. Eu quero explicar algo para você. Levítico, capítulo de número 16. Em Levítico, capítulo de número 16, a partir do seu versículo de número 11, assim diz o texto:
E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação para si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, e tomará também o incenso cheio de brasa de fogo do altar. Então ele toma um incenso cheio de brasa de fogo do altar, e de diante do Senhor, guarde bem essa palavra, os seus punhados de incenso aromático. Então os seus punhados de incenso aromáticos moído, e levará para dentro do véu. Então ele tem que pegar os punhados e levar para dentro do véu. Eles pegam punhados e levam para dentro do véu. Próximo. E porá um incenso sobre o fogo, e porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho. Olha a finalidade, para que não morra. A finalidade, para que não morra. Versículo 14, tomará um novilho, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá 7, e aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado do oriente, e perante o propiciatório, aspergirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Então olhe para mim aqui. Funciona de uma seguinte forma. Arão, ele tem que pegar um novilho e oferecer pela própria casa. Então Arão, ele oferece o novilho por ele mesmo, para si mesmo. E não só para si, mas também pela sua casa. Arão, ele tem um novilho para ele, e não só para ele, para a sua casa. Antes de Arão oficializar pelo povo, porque aí vai dar continuidade, o novilho é para Arão, mas o bode é para o povo. O bode emissário e o bode expiatório é para o povo. O bode emissário é o que sai, o bode emissário é o que sai, e o bode expiatório é o que fica dentro. É o que morre dentro do arraial, e o bode emissário é o que leva o pecado do povo. Mas antes de oficializar pelo povo, Arão tem que oficializar para ele mesmo, para a casa dele e para a família dele. E após Arão fazer isso, ou por que Arão poderia fazer isso, ou teria que fazer isso, para poder entrar no Santíssimo Lugar, diante do propiciatório, diante da Arca da Aliança. E para entrar eu preciso santificar a minha vida, para entrar eu preciso santificar a minha casa. Para entrar, o ministro, eu vou dizer aqui, é um ministro, ele tem que santificar a si mesmo, e santificar a sua casa, porque senão, a Bíblia não faz, ela não vai ornar, a Bíblia ela não vai completar ela mesma, porque a Bíblia ela completa ela mesma. Segundo o que Paulo falou em 1 Timóteo capítulo de número 3, um obreiro que não consegue dominar a sua casa, não tem a sua casa por sujeição, não é digno de estar à frente da igreja, não é digno de conduzir o povo. Então isso é uma ordenança que Deus deu. Primeiro a minha casa esteja sobre a minha sujeição, primeiro os meus filhos estejam sobre o meu domínio, primeiro eu domino a minha casa em cabeça, quando eu digo domínio é cabeça, autoridade é a palavra correta, eu tenho a minha casa sobre a minha autoridade, após eu ter a minha casa sobre a minha autoridade, aí eu posso oficializar perante o povo. Então Arão ele tinha que sacrificar perante o povo, mas antes a ele mesmo. Depois que ele fazia isso, ele ia até o altar que ele sacrificou por ele mesmo, pegava a brasa do altar, e pegando então a brasa do altar, ele iria com os 2 punhados de incenso, está no texto, e os punhados de incenso. Algumas traduções vai dizer, e os punhados de incenso em suas mangas. Então como é que funcionava? Arão sacrificava no altar de holocausto, e quando ele sacrificava no altar de holocausto, que estava lá no pátio, era a primeira peça, ele sacrificava no altar, pegava a brasa do altar, que ele sacrificou ao Senhor, pegava então um incenso moído, e colocava nos seus braços aqui, nos seus punhados. Olhe comigo aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 30, por favor. Êxodo capítulo de número 30. Êxodo capítulo de número 30, versículo de número 34. Aleluia. Disse mais o Senhor a Moisés: toma as especiarias aromáticas. A primeira especiaria é a ônica, a segunda é o gálbano,
e as especiarias aromáticas, e é incenso puro, em igual proporção. Próximo. E disso farás o incenso, perfume segundo a obra do perfumista. 3 coisas tem que ser: temperado, puro e santo. Temperado, puro e santo. Ele tem que ser temperado, tem que ser puro e tem que ser santo. Tem que ser temperado, tem que ser puro e tem que ter santo. Esse tempero tem que ir sal tem que ir no tempero, porque um crente que não tem sal, ele perde o sabor. O tempero tem que ser puro e ele tem que ser santo também. Próximo versículo. Vamos lá. E porás, e em parte deles moerá a pó, e porás diante do testemunho, da tenda da congregação, onde eu virei a ti. Olha, essa expressão é terrível. E aonde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Próximo, vamos lá. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o farás para vós mesmo, santo será para o Senhor. Então, note você aí comigo, que o texto está nos dizendo. Por que nós estamos percorrendo a Bíblia? Porque eu quero falar do incenso, eu quero falar da adoração. Por que nós estamos falando isso? O Arão tem que pegar o incenso tem que ser moído. A finalidade do incenso, em Levítico capítulo 16, para não morrer. Então eu vou entrar na presença do Senhor, levando o incenso, levando o incensário. O texto diz assim, que a nuvem o cobrirá o propiciatório. E a finalidade é para que não morra. A finalidade é para que não morra. Então ele leva o incenso, ele pega os 2 punhados de incenso em suas mangas, e quando ele pega os 2 punhados de incenso em sua manga, ele tem que levar lá dentro. Para quê? Para não morrer. E o que acontece, segundo o que Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo de número 30? Ele falou assim, e eu virei a vós. 2 finalidades do incenso. Deus desce até você e você não morre. Deus desce até você e você não morre. Note você o seguinte, Arão, ele tem que pegar do altar de holocausto, passar pela bacia, passar pelo candeeiro, pela mesa e parar diante do altar de incenso. O altar de incenso está aqui, ele põe fogo no altar de incenso, com os 2 punhados de incenso, a fumaça que saiu do incenso entra dentro do Santíssimo, e aí ele pode entrar na presença do Senhor. Uma vez por ano ele fazia isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque o punhado de incenso, os 2 punhados de incenso, representa a oração e a adoração. Representa a oração e a adoração. Arão está indo cultuar, Arão está indo para o culto, para entrar no Santíssimo, e ele está levando a adoração dele para o culto. Arão está levando a adoração dele para o culto. Mas quando Arão chega com um incenso aromático, desculpe a minha expressão, mas é só para a gente poder compreender, Arão com seus incensos é o plano B, é o segundo plano. Por quê? Porque se Deus não se manifestar na nuvem, ele tem que produzir a nuvem dele. Se Deus não manifesta a nuvem, Arão tem que produzir a própria nuvem dele. Por quê? Porque se ele produz a nuvem, Deus desce. Deus não tem presta atenção. Deus não tem a necessidade da adoração de Arão para descer. Deus não tem a necessidade do louvor de Arão para descer. Deus não tem a necessidade da oração de Arão para descer. Deus, por si mesmo, pelo fato de ser autossuficiente, ele desce e produz a nuvem para que ele não morra. A nuvem representa a oração e a adoração nossa, mas também representa a graça. Se não fosse a graça por causa dos nossos pecados. A adoração e a oração representada no incenso tem que ter cheiro. Por que tem que ter cheiro? Porque se Deus sentir o cheiro do seu pecado, você morre. Se Deus sentir o cheiro da sua carnalidade, você morre. Por isso que representa a graça. Porque Deus, mesmo sabendo que você é pecador, Ele desce no ambiente de culto e não mata você. Porque Deus é santo. Deus é o único ser que tem a capacidade de descer no lugar do pecado, não se contaminar com o pecado, tirar o pecador do lugar do pecado, firmar os pés do pecador sobre a rocha, firmar os seus alteiros sobre as rochas, os seus pés sobre a rocha, e dar um lugar para ele no final.
Deus é a única pessoa que tem a capacidade de fazer isso. Deus não tem a necessidade de se envolver com a adoração que eu produzo, porque Deus produz a própria adoração dele. Deus produz o próprio ambiente de culto. Deus produz aquilo que ele precisa. É só você ler a Bíblia. Por exemplo, se você ler a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 33, você vai perceber que o povo sai de um lugar de culto idólatra. Porque Êxodo, capítulo de número 32, Moisés sobe para o monte, o povo desce e faz um novilho, faz uma bezerra de ouro. Aí quando Deus ouve, ou quando Moisés ouve o barulho de festa, ou de alarido no arraial, Deus manda Moisés descer, porque o povo foi levado à idolatria. Aí depois, desde o capítulo de número 33, Deus já não vai mais habitar no meio do povo. Moisés tem que armar a sua tenda. Essa tenda é uma tenda particular de Moisés, não é o tabernáculo. Moisés arma a sua tenda fora do arraial do povo. Por quê? Porque Deus não quer se manifestar no meio do povo. Deus não se manifesta mais no meio do povo. Agora Moisés vai ter que pegar a tenda pessoal de Moisés e armar fora do arraial, para ter um relacionamento com Deus. Mas o texto vai dizer assim, que a nuvem de Deus cobria a tenda de Moisés. A tenda do Senhor, a tenda de Moisés era coberta pela glória de Deus. E o texto diz, e uma espessa nuvem descia na tenda. Moisés entrava e a nuvem ficava na porta. Moisés entrava e a nuvem ficava na porta. Por quê? Ai, meu Deus do céu, eu não sei, mas vou falar. Eu não sei se você vai conseguir entender, mas Moisés não tem peitoral de juízo. Moisés não sacrificou novilho. Moisés não levou punhado de incenso, mas a glória estava lá. A nuvem estava lá. Por quê? Porque Deus não necessita da adoração de Moisés para descer. Quando Deus quer descer, ele desce e produz o próprio lugar de culto dele. Deus não tem a necessidade da minha e da sua adoração, porque ele produz um ambiente de culto. Ele produz o ambiente do próprio culto dele. Tem várias, mas eu vou dizer só mais uma. Em Mateus capítulo de número 17, o texto vai dizer assim que Jesus chama 3 amigos para um culto, Pedro, Tiago e João. E nesse culto ele chamou mais 2 amigos, Moisés e Elias. E a oportunidade foi dada para Moisés e foi dada para Elias. Cada um tem uma oportunidade, cada um fala alguma coisa. Aí no momento da ministração, o texto vai dizer assim que quem vai pregar é o Pai. Aí o Pai começa a pregar e o texto diz assim, que Cristo quando se transfigura, transfigurando, uma nuvem os envolveu, uma nuvem os envolveu, uma nuvem os envolveu, uma nuvem os envolveu. Por que a nuvem envolveu? Porque o pregador chegou. E quem é o pregador? É o próprio Pai. E para não matar Pedro, Tiago ai meu Deus, e João, ele produz a própria nuvem. Aí ele produziu a nuvem e começou a pregar: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque a tarde ou o dia de pregação era do próprio Pai. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Por quê? Porque o Pai chegou no culto. Agora o Pai chegou no culto e ele começa a pregar. E da nuvem saiu uma voz. Que dizia: este é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o. Dentro do contexto da adoração, dentro do contexto da oração, dentro do contexto do culto, Deus não precisa do meu louvor e do seu louvor. Porque ele mesmo produz, ele é autossuficiente, ele produz o que ele precisa. Se ele quiser descer mesmo sem você produzir nuvem, ele vai descer. Mas existe um porém. E qual é o porém? E quando ele não quer descer? E quando ele não quer se manifestar? Aí entra você. Aí entra eu. Aí entra nós. Por quê? Vamos chamar a atenção de Deus. O que eu faço? Vou chamar a atenção. E como é que eu chamo a atenção? É simples, com os 2 punhados de incenso. Com a oração e com a adoração. Com a oração e com a adoração eu chamo a presença de Deus. Com a adoração e a oração eu chamo a presença de Deus. Eu vou dar dois exemplos para nós partirmos para o encerramento. Eu vou dar 2 exemplos. O texto vai dizer assim, de um homem que não tem nome, é Bartimeu. O nome dele não é Bartimeu, ele não tem nome, ele é cego, mas ele enxerga mais do que os que estão passando lá. Se você ver a sua Bíblia, você vai ver que ele recebe uma resposta negativa. Ele faz uma pergunta: quem é que está passando? Aí falaram para ele assim, ele pergunta para a multidão: quem é que está passando? Aí falaram para ele assim: é Jesus o Nazareno. É Jesus o Nazareno que está passando.
Mas aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer assim, que Jesus parando no caminho, e Jesus parando no caminho, e Jesus parando no caminho, e Jesus parando no caminho. Olha a oração dele, porque ele está clamando. E clamor é um dos 4 níveis de oração. Clamor é um dos 4 níveis de oração. Ele está clamando, ele está orando, e Jesus parou no caminho, porque ele chamou a atenção de Jesus. Está produzindo incenso. A graça, ela é demais. Por quê? Porque se você ler o contexto de Marcos capítulo de número 10, Jesus está indo a caminho de Jerusalém. E se Jesus está indo a caminho de Jerusalém, Jesus está indo ao caminho da morte. E no caminho da morte, alguém no meio do caminho de Jesus, indo para a cruz, para salvar toda a humanidade, fez com que Jesus parasse no meio do caminho por causa do clamor que ele estava clamando. Eu não sei se você consegue entender, mas Jesus está indo para o caminho, para cumprir a vontade do Pai. Mas entre cumprir a vontade do Pai, que é morrer na cruz, tem alguém clamando no meio do caminho: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Tem alguém chamando a atenção dele. Tem alguém que chama a atenção de Jesus. E sabe o que é interessante? É que eles falaram assim: Jesus é nazareno. E segundo alguém vai falar em João capítulo de número 1, versículo de número 51 ali, na altura dos 50, do 51 ao 52, ele vai falar assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma quebrada, desculpe a minha expressão franca. Nazaré era a periferia. Ele falou assim: pode vir alguém bom da favela? Pode vir alguém bom da quebrada? Pode vir alguém bom da comunidade? Note você o texto, olha o entendimento do texto. A multidão falou assim: quem é que está passando? Ele falou assim: é um favelado que está passando aí. Desculpe a minha expressão, é um pé rachado, é um pé de barro que está passando aí. Mas só que eles enxergam Jesus como um favelado, mas o cego enxerga Jesus como filho de Davi. Ele é rei. Note você que em Mateus capítulo de número 1, ele vai falar assim: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão e filho de Isaac. Só que Abraão é antes de Davi. Abraão é antes de Davi. Mas Mateus começa dizendo assim: Davi, Abraão e depois de Isaac. Mas Abraão é antes de Davi. Porque a intenção de Mateus não é colocar Jesus como patriarca, não é colocar Jesus como um patriarca, aquele do princípio, é colocar ele como rei, porque Davi é rei, então está mostrando Davi, está mostrando Jesus, da genealogia de Davi, e ele sendo rei. Então ele falou assim: eles conhecem Jesus como um favelado, como alguém da periferia, mas eu estou apresentando Jesus para você como rei. Eu apresento Jesus como rei. Mas é o fato da adoração, é o fato da oração dele chamar a atenção de Jesus. É o fato da oração, é o fato de produzir incenso, é o fato de produzir algo para o Senhor. Se você ler a sua Bíblia, no livro de Marcos capítulo de número 14, e João capítulo de número 12, Marcos capítulo 14 a partir do seu versículo de número 13, João capítulo de número 1, João capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 5, você vai ver duas unções em Jesus. Em Marcos capítulo 14, uma mulher pecadora está indo para o culto. E quando essa mulher ela está indo para o culto, ela está levando um vaso de alabastro. O texto é lindo, em Marcos capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim: e veio, vírgula, uma mulher. E veio uma mulher. E veio uma mulher. Isso quer dizer que ela não precisou ser chamada por ninguém para ir para o culto. O culto dela é espontâneo. E o fato do culto dela ser espontâneo e ninguém chamar, ela levou da casa dela, porque o culto não começa na igreja, o culto começa na sua casa. Você só oferece o que você preparou na sua casa aqui na igreja. Aqui ninguém prepara culto, aqui você oferece culto. E desculpe a minha expressão, rasgada mesmo. Aqui você não recebe nada, você não veio receber, você veio entregar. E se aprover Deus falar com você, amém. Se não aprovou, você volta para casa, prepara o culto de novo e volta amanhã. Se ele não falar, você vai para casa, prepara o culto de novo e volta amanhã. Até ele falar, porque o culto é movido de adoração. O culto é movido de adoração e oração. O culto é movido de incenso. Se você não veio aqui essa manhã chamar a atenção de Deus, você veio para o lugar errado. Aqui é o lugar de você chamar a atenção dele. Aqui é o lugar de você prestar o seu culto.
punhados de incenso. Por isso que o culto é composto de oração, de adoração e de palavra. O que passar disso é coisa nossa. Mas sabe o que é interessante? Ela veio para o culto e ela trouxe a oferta. Ofereceu a oferta no culto. E quando ela oferece a oferta no culto, o texto diz assim, que a oferta que ela ofereceu começou na cabeça. O versículo 4 diz assim, e ela derramou um unguento sobre a cabeça. Derramou sobre a cabeça de Jesus. E quando ela derrama um unguento sobre a cabeça de Jesus, o texto vai dizer que alguém dentre deles falou assim, que desperdício. Poderíamos ter vendido isso e ter dado aos pobres. Poderíamos ter vendido e ter dado aos pobres. O versículo 8 especificamente diz Jesus, deixe-a, por que a molestais? Ela fez algo bom, ungindo o meu corpo, ungindo o meu corpo, ungindo o meu corpo, ungindo o meu corpo. Uma concordância bíblica, se você ler a segunda unção de Cristo, em João capítulo de número 12, você vai ver que aquela mulher agora ela vai ungir a Jesus indo para o culto e ungir os pés de Jesus. Unge os pés de Jesus. Especificamente o versículo de número 3, se não me falha a memória, vai dizer assim, que o cheiro do unguento de nardo puro ungiu os pés de Jesus, e o unguento seus pés com seus cabelos, e enxugou seus pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Note você que a unção só passou até cheiro depois que passou por Cristo. Em Marcos capítulo de número 14, a unção começou na cabeça. Marcos vai falar, ungiu a cabeça. Jesus vai dizer, Marcos escrevendo, ungiu o meu corpo. E João vai dizer, ela ungiu os pés. A unção começou na cabeça, passou pelo corpo e terminou nos pés. Note você que a adoração das duas mulheres só passou a ter cheiro depois que terminou nos pés. Porque começou na cabeça, passou pelo corpo, terminou nos pés. Aí encheu. Aí encheu. Note você que a sua adoração tem que ter cheiro, porque senão você morre. Nós estamos baseados lá em Levítico capítulo de número 16. Nós estamos baseados lá em Êxodo capítulo de número 30. Por quê? Porque Deus vai descer no nosso meio. Por que você produz incenso? Para Deus descer. Por que você produz incenso? Para você não morrer. Mas o seu incenso e a sua adoração tem que passar por Cristo. Se não passar por Cristo, não tem cheiro. Se não passar por Cristo, não tem cheiro. Por quê? Porque o culto aqui é cristocêntrico. A centralidade do culto ainda é Cristo. Cristo ainda é a centralidade do culto. Cristo aqui quem manda, Cristo aqui é quem opera, Cristo aqui é quem faz, Cristo aqui é quem dá ordem, Cristo aqui é quem direciona. Aqui nós estamos baseados, nós estamos direcionados, melhor dizendo, em Cristo Jesus, porque é Ele quem faz, é Ele quem opera. Sabe o que tem interessante entre as duas? É que as duas enxugou os pés, ou os pés com o cabelo. Ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo. E olha que interessante, o cheiro que estava em Cristo passou a estar nela agora também. O cheiro de Cristo passou a estar nela. Por quê? Porque o culto não começa aqui. Você só oferece o que você preparou de casa aqui. Mas o que você preparou da sua casa aqui, você ofereceu nos pés de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas só que você não deixou tudo aqui. É lógico. Se ela enxugou os pés com o cabelo e o nardo é nardo puro. A adoração dela é pura. É nardo puro. O cheiro que estava em Cristo estava nela, sim ou não? Então quando ela volta para casa, ela está carregando o culto que ela trouxe para Cristo, sim ou não? Seu culto não acaba aqui. Ele não começa e não acaba aqui. Na verdade, a sua vida é um culto. Na verdade, a nossa vida é um culto. Eu vivo um culto. Eu vivo o culto a Deus. Você vive o culto a Deus. Nós vivemos um culto a Deus. Por quê? Porque quando eu chego no ambiente, eu preparo o meu incenso, eu preparo a minha fumaça, eu entrego ao Senhor, mas não fica aqui. Aonde eu vou, aonde eu estou, o bom perfume de Cristo.
gente que vive só da igreja. Tem gente que prepara culto só na igreja, que adora só na igreja, só tem língua estranha na igreja, só tem oração na igreja, só tem palavra na igreja, só tem a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. E a igreja passou a ser um lugar místico, a igreja passou a ser um lugar religioso. Desculpe a minha expressão franca, bando de fariseu. Porque aonde eu vou, eu estou cultuando. Aonde eu vou, eu estou prestando o meu culto. Aonde eu vou, eu estou levando os 2 punhados de incenso. Preste atenção na minha expressão. Aonde eu vou, eu estou levando os meus punhados de incenso. A igreja, organismo, pessoas, não está baseada na igreja templo, ambiente, lugar. A igreja, organismo, corpo de Cristo, não está refém de templo. Não está refém de templo. Você não está refém de ambiente. Eu não estou refém de ambiente. Nós não estamos refém de ambiente. O lugar que Deus colocar, você adora. O lugar que Deus te pôr, você adora. Você tem essa liberdade. Eu tenho a liberdade de preparar o meu culto em qualquer ambiente. Ah, se não fosse a graça. Ah, se não fosse a graça. Ai, meu Deus do céu, às vezes eu tenho vontade de... É a graça, irmão. Não é o ambiente, é a graça, irmão. Não é o ambiente, é a graça, irmão. Não é o ambiente. É o que você produz no ambiente. Por que nós dizemos tudo isso? Para falar de Paulo e Silas. Se os 2 punhados de incenso que Arão levou para produzir a fumaça e a adoração, é a oração e a adoração, e o ambiente não está refém, e o crente não está refém do ambiente, Paulo e Silas estão aonde? Volta lá comigo, Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16. Atos capítulo de número 16. Seu versículo de número 24. O qual, tendo recebido ordens, o lançou no cárcere interior, por detrás do véu, por detrás do véu, por detrás do véu. Por detrás do véu, eles estão atrás do véu, estão lá no fundo. Essa palavra interior aí quer dizer por detrás do véu. Tem uma conotação, traz um sentido de algo que está escondido. É por detrás do véu. E segurar os seus pés do tronco. Eles seguram os pés do tronco, atrás do véu. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que Paulo e Silas estão fazendo? Vamos? Orando e cantando. O que Paulo e Silas estão fazendo? Eles estão produzindo incenso. Paulo e Silas estão produzindo incenso. E olha o que é interessante. Paulo e Silas estão produzindo incenso. E aí o texto vai dizer assim que os outros presos estão escutando. Olha a mensagem. A mensagem é linda demais. Por quê? Porque Paulo e Silas agora estão produzindo incenso. Paulo e Silas agora eles estão fazendo do cárcere o santíssimo lugar. Paulo e Silas estão fazendo do cárcere um santíssimo lugar. Por que eles estão fazendo do santíssimo lugar? Por quê? Porque eles estão atrás do véu, estão no cárcere anterior, estão atrás do véu, e para entrar dentro do santíssimo lugar, eles estão produzindo incenso. Por quê? Porque senão Deus não desce no lugar. Por quê? Porque senão eles não chamam a atenção do Senhor. Por quê? Porque senão a glória de Deus não vai se manifestar. Então eles têm que produzir incenso, orar e cantar hinos ao Senhor. E olha o que é interessante no texto. Os outros presos
estão ouvindo. Os outros presos estão ouvindo. Os outros presos estão ouvindo. Por quê? Porque Paulo e Silas não está preso ao ambiente de adoração. Paulo e Silas não está preso ao templo lá em Jerusalém. Porque gostoso é Jerusalém. Jerusalém é lugar alto. Gostoso é o holoforte de Jerusalém. Gostoso é os tapinhas nas costas de Jerusalém. Gostoso é a fama de Jerusalém. Eu quero ver louvar no cárcere. Eu quero ver cantar no cárcere. Eu quero... Ai, meu Deus do céu. Por isso que o povo falava assim: ai meu Deus, canta o hino agora. Eu estou residindo em Salmo de número 137. Eles falavam assim, os babilônicos: canta o hino agora de louvor ao Deus. Produz incenso agora, Deus, aí, vai. Eu quero ver você produzir incenso. Eu quero ver você produzir incenso agora aqui na Babilônia. Aí a resposta deles falou assim: como nós produziremos incenso? Como nós vamos adorar ao Senhor em terra estranha? Por quê? Porque eles estavam presos à geografia, eles estavam presos ao ambiente, mas Deus não está preso ao ambiente. Deus não está refém ao meu e ao seu ambiente. Deus não está refém ao nosso lugar. Deus não está refém à nossa posição. Deus não está refém à minha e à sua situação. Deus opera, você estando no cativeiro ou não no cativeiro. Deus opera no templo ou não no templo. Deus opera na rua ou não na rua. Deus opera na casa ou não na casa. Deus não tem lugar específico. O lugar de Deus é operar. Sabe por que eu digo isso? Porque se você ler a Bíblia em Ezequiel capítulo de número 1, você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Porque Ezequiel está à beira dos rios da Babilônia, juntamente com os outros irmãos no Salmo de número 137. O lugar é o mesmo. Enquanto alguns, a tribo de Judá, pendura a harpa no salgueiro, tem um que está vendo o céu aberto. Maravilha! Enquanto alguém está produzindo ou está deixando de produzir incenso porque está no cativeiro, tem alguém que está no mesmo ambiente, mas está vendo a mão do Senhor. O céu está aberto, o texto diz: ele viu a mão do Senhor, veio um vento impetuoso, a mão do Senhor pegou, a mão do Senhor arrebatou. Ele teve visão do trono de Deus, mas o lugar não é o mesmo. Porque Deus não está refém, pastor, do meu ambiente de culto. Deus não está refém à minha localidade de culto. Sabe o que é mais interessante? É que os outros presos estão ouvindo Paulo e Silas cantando. Por que os outros presos estão ouvindo Paulo e Silas cantando? Eles estão ouvindo Paulo e Silas cantando porque eles estão produzindo louvores. Eles estão produzindo a oração e incenso, a oração e a adoração, produzindo incenso. Mas só que a linguagem é diferente agora. Ao invés deles ouvirem a murmuração que é comum no cárcere, estão ouvindo louvor. Ao invés de ouvir a murmuração no cárcere, estão ouvindo oração. Ao invés de ouvir a murmuração em um ambiente que não é propício para adoração, eles estão ouvindo a adoração. Paulo e Silas teve a capacidade de fazer do cárcere um santíssimo lugar. Paulo teve a capacidade de fazer do cárcere um santíssimo lugar. E eu vou encerrar agora. Meu amigo, quando Paulo e Silas começam a adorar e produzir incenso naquele lugar, o texto vai dizer assim, que as portas se abriram, tremeram os alicerces e as portas se abriram. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Isso é lindo demais, olha. E de repente veio um tão grande terremoto, vírgula, que os alicerces do cárcere se moveram, eles se abriram, ele se moveu. De repente veio do céu um tão grande terremoto, meu Deus do céu, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões, ou todas as prisões. Então se moveram o alicerce. Por quê? Porque eles estão lá no fundo. Estão lá no fundo. Moveu o alicerce e abriu as portas. E eu fiquei pensando, e eu sempre me perguntei assim: por que Deus move o alicerce, mas não destrói a prisão?
ficam lá dentro. É muito simples. Um risco muito grande. Se mover a coluna, o alicerce, o telhado cai. A parede pode ficar, mas o telhado cai. O teto cai. Deus abalou, mas não caiu nada. A única coisa que aconteceu, a grande coisa que aconteceu foi as portas se abrirem. Por quê? Porque eles fizeram daquele lugar um santíssimo. Eu provo para você que eles fez do lugar santíssimo, é nítido o texto. Não é só por causa da adoração. Não é só por causa da adoração. Mas olha o versículo de número 29. O versículo de número 29. E pedindo luz, eu não sei se você entende, mas vai entender e entende. Se eu entendi, você é mais inteligente que eu, entende sim, senhor. Porque se eu estou residindo no tabernáculo, eu tenho a luz natural do átrio, a luz natural é o sol. O sol ilumina o átrio, porque tem a luz natural. A luz artificial é do lugar santo, porque é produzida pelo candeeiro. Mas se você decorrer a composição do tabernáculo, não tem luz do Santíssimo. O Santíssimo não tem luz. Por que o Santíssimo não tem luz? Porque lá quem opera é Deus. Lá quem se manifesta é Deus. Lá quem tem toda a autoridade é Deus. Porque lá é Ele que brilha. Lá quem brilha é Ele, irmão. No Santíssimo quem brilha é Ele. Vamos lá. Se você ler Mateus capítulo 6, versículo de número 6, ele falou assim: entra no seu quarto e fecha a porta. O Deus que te vê em secreto. Não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Apesar de você orar, Deus não está ouvindo sua oração, Deus está vendo o seu coração. Ele não está vendo, ele não está ouvindo a sua oração, ele está vendo o seu coração. Porque a sua boca pode não falar aquilo que está no seu coração. Então ele não ouve, ele vê. Mas tu, quando entras no seu quarto, no teu aposento, fecha a porta. E o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará em público. Ele não ouve, ele vê. Ele não está ouvindo, ele está vendo o seu coração. Duas coisas, ele não ouve, ele vê. E a segunda, tem que fechar a porta. Se não fechar a porta, não dá certo, tem que fechar a porta. Sabe qual que é o problema da nossa geração e do nosso meio? É que nós estamos entrando para o quarto para orar e estamos deixando a porta aberta. O problema é que nós estamos entrando no quarto para orar e estamos deixando a porta aberta. O que isso tem a ver com o tabernáculo? É simples, porque nós queremos levar luz para o Santíssimo. Nós estamos querendo levar luz para o Santíssimo. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Misericórdia da minha vida, Senhor. Nós estamos querendo levar luz para o Santíssimo. E o que é levar luz para o Santíssimo? É o holoforte em cima de você. Quando você vai orar, você fala assim: vou lá no Facebook, faço uma live e falo assim: coloca aí que eu vou orar. Eu vou para o monte, eu faço uma live no monte e falo assim: coloca o seu pedido de oração. Aí eu vou e falo assim, eu vou para uma igreja e falo assim: eu passei 5 dias no monte, sem descer, de jejum. Eu fiz jejum de Daniel, eu fiz jejum de Esther. Eu nunca ouvi a Bíblia falar que o jejum era dele. Eu nunca ouvi a Bíblia falar que o jejum era de Daniel. Eu nunca ouvi a Bíblia falar que o jejum era da Esther. Isso aí é experiência, não é regra. Experiência não é regra, experiência não é doutrina. A doutrina bíblica é o jejum, não é a quantidade de dia. Não é jejum de Moisés, não é jejum de Esther, não é jejum de Daniel. O jejum é de Deus. O jejum é para mortificar a sua carne. Ninguém precisa. Ai, meu Deus do céu. Nós temos que parar de ser fariseus. Por quê? Porque Jesus falou assim: não seja como os fariseus. Não seja como os fariseus, que para mostrar que estão de Jesus, faz uma cara triste. Para mostrar que estão de Jesus, eles despendeiam o cabelo. Coitado de mim que eu não tenho cabelo, né? Mas aí eles falam assim: ai, meu Deus do céu. Ai, que coitadinho. Jesus falou assim: não seja como eles. Não seja como eles. Não jogue luz sobre a arca. Não ponha a luz do Santíssimo. Porque aqui quem brilha é Ele. A centralidade ainda é Ele. A centralidade ainda é Cristo. Olha, quem brilha no Santíssimo é Jesus. Por isso que o carcereiro teve que pegar uma luz, porque o lugar é escuro, é o Santíssimo lugar, irmão. Que graça.
Mas Deus fez uma promessa. Na verdade são duas. Quando Deus falou para Arão em Levítico capítulo de número 16, eu encerrei. Ele falou assim: você vai produzir um incenso. Para que a finalidade do incenso? Para você não morrer. Entrar na minha presença e eu não sentir o cheiro da sua carne. Produz incenso. Tem muita gente que está morta no nosso meio porque chega na igreja e fica olhando para mim. Tem muita gente que está morta na igreja porque chega na igreja e fica esperando algo do pastor. Eu sei que você veio ouvir uma palavra e graças a Deus por isso. Mas não fica esperando eu adorar. O culto é individual, irmão. Eu já disse e vou dizer de novo. É possível alguém estar no lugar do culto, no mesmo ambiente. Um entregar o ministério e o outro ver o céu aberto. É possível nós estarmos no mesmo ambiente de culto e eu rasgar no glória e você ficar olhando para minha cara assim. É possível as pessoas estar no mesmo ambiente de culto. Eu vou falar. O texto vai dizer assim, que foi Judas. Nós poderíamos vender por 300 dinheiro. Quem falou? Quem falou? Qual que é o preço? É 300 para Judas. Toma. Procura na sua Bíblia aí. Aonde está que a adoração dela é 300 reais? Ou 300 dinheiro? Toma. Aonde está que é 300 dinheiro? Coisa básica. Quem falou? Quem escreveu? Quem falou foi Judas. Quem escreveu foi João. Me mostra no texto de João, capítulo de número 12, Marcos, capítulo de número 14, aonde ela falou que custou 300 dinheiro. Sabe por quê? Porque é fácil colocar preço na sua adoração. É fácil colocar preço na intensidade da minha adoração. Porque o que Judas estava reclamando não era do valor, era da intensidade da adoração. Ela está desperdiçando muito, ela está dando muito, ela é muito intensa. Fácil é falar da minha adoração, difícil é subir monte comigo. Desce o monte, vai no vale, seja sufocado comigo. Experimenta naufrágios, percas, decepções. Passa tempo comigo sem enxergar que nem um cego. Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. E o texto diz, e ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Fácil é colocar preço na minha adoração. Difícil é pagar preço comigo. Anjo que debe que sou. Debe que alamando orianda la baixa debe que sou. O problema é que nós queremos ser termômetros de culto. Ao invés de cultuarmos, ao invés de produzirmos incenso dentro do cárcere, independente da minha situação. O problema é que a minha situação não é favorável, a minha situação não é favorável, a minha situação é de morte, o meu cárcere é de morte, e aí ao invés de adorar eu estou murmurando, ao invés de adorar eu estou murmurando, ao invés de adorar eu estou murmurando, e o texto vai dizer assim, por volta da meia-noite, e por volta da meia-noite, de repente... Ô, irmão, uma hora vai chegar. Uma hora chega. Uma hora vai acontecer. E de repente. Isso aí foi uma promessa de Deus. Não é eu que estou falando. Quem prometeu foi o Senhor. Não é eu que estou dizendo. Quem prometeu foi Deus. Eu quero parar, meu Deus. Olha o texto. Levítico 16 diz assim. A nuvem para você não morrer. Êxodo capítulo de número 30 diz, eu descerei a vós. E eu descerei a vós. Produzem nuvem para não morrer, porque eu vou descer no meio de vocês. Produz nuvem que eu vou descer no meio de vocês. Eu sempre me perguntei para o texto, indagava o Senhor, como é que não destruiu, como é que não caiu? Como não cai? Porque Deus desceu. Como não cai? Porque Deus falou. Como não cai? Porque Ele se manifestou. Por isso que não cai. O texto é nítido. Deus desceu no lugar. O texto é nítido. Jesus desceu no lugar. Com a chave na mão. Abriu todas as portas. Jacques, para de graça. É o texto. Deus desceu no lugar.
abriu as portas e deixou todas as portas abertas. Ele está no Santíssimo. Paulo está no Santíssimo. Se é o Santíssimo, Deus tem que descer. Minha amiga, por favor, me ajuda a pregar Apocalipse capítulo 8. Vou pegar minha Bíblia, senão não para. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 1, 2. 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Eles estão diante de Deus. E foram-lhe dadas 7 trombetas, próximo. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo o que na mão? Esse incensário de ouro. E foi-lhe dado muito. Então ele tem o incensário e foi-lhe dado muito incenso. Para pôr aonde? Para pôr com as orações de todos. Então, a oração, um incenso, é a oração, um incenso, é a oração, um incenso, é a oração de quem? De todos os santos. Ele colocou sobre aonde? Sobre o altar, que está diante do trono de Deus, e a fumaça do incenso subiu, com todas as orações do santo, desde a mão do anjo até diante do Senhor. Então o anjo pegou a oração, leva diante de Deus, coloca na taça que está diante de Deus, dos 24 anciões, um dos anjos desce aos pés dos 24 anciões, pega essa oração, leva até a presença de Deus, coloca no altar de incenso, aquela oração e a sua adoração queima diante de Deus. Deus inala a sua adoração, porque Deus não ouve, Deus inala a sua adoração. Vai, o versículo 5, vai, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E lançou sobre aonde? Aí diz o texto, resposta da oração. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e... Deus recebeu a adoração, Deus recebeu a oração de Paulo. Apocalipse capítulo 10, versículo de número 4. Deus respondeu a oração. Olha o texto. E quando os 7 trovões que acabaram de emitir as suas vozes, olha Deus falando, as suas vozes, eu ia escrevendo, mas eu ouvi uma voz do céu que me dizia, sela. Por quê? Porque Deus está falando aí. E quando Deus fala, começa no céu e termina na terra. Aí por isso, e houve terremoto. Por quê? Porque Deus está falando. Deus está descendo. Então esta manhã, por favor, não deixe de produzir incenso. Independente do ambiente que você esteja, independente da situação que você esteja, não deixe de produzir incenso. Não deixe de chamar a atenção do Senhor. Eu vou descer no vosso meio. E quando eu descer, manda o povo se santificar, Moisés. Êxodo capítulo de número 19 e Êxodo capítulo 20. Manda o povo se santificar, Moisés. Quando Deus desceu, ele desceu com aquela espessa nuvem. É nítido. Houve relâmpago, vozes, trovões, saraivas de fogo, porque Deus está descendo no ambiente. É a forma de Deus se manifestar. É a forma de Deus descer no lugar do culto, no ambiente do culto. Segredo nosso, se um dia você estiver na sua casa, estiver no seu momento de adoração, de produzir incenso, você ver alguma coisa que não está de acordo com aquilo que você está acostumado, repreende não. Deus está descendo no ambiente de culto para receber a sua adoração. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.